Ok, alunos queridos do SOS Vestibular, estamos aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco, bater um papo sobre um tema importante, um tema de vestibular, que é o Reino Protista 2. Na última aula, nós fizemos um comentário sobre o Reino Protista 1. Nós falamos sobre os protozoários. Hoje nós iremos falar sobre as algas, que é um segundo grupo do reino protista, ok? Então, fiquem atentos, porque é um tema de muita relevância e já caíram várias questões no Enem ou em outros concursos falando sobre as algas, ok? De um modo geral, as algas elas são muito importantes porque elas produzem a maior parte do oxigênio da Terra, né? Então, sem as algas, a Terra não iria ter a quantidade de oxigênio que ela tem hoje. Então, é muito importante que as algas sejam preservadas, né? Evitar a poluição, evitar o agravamento das ocupações, enfim. Então, nós vamos fazer um comentário, né, em cima dessas importâncias todas, né? As características principais das algas são que as algas são organismos autótrofos, né? Pois tem o pigmento clorofila, né? E além desse pigmento, tem outros pigmentos responsáveis também pela fotossíntese. Mas o pigmento clorofila é o mais importante, né? Então, as algas produzem o seu próprio alimento e ainda mais que vai produzir também a quantidade de oxigênio atmosférico. As algas, antigamente, eram classificadas como plantas, como vegetais, até mesmo por causa da sua semelhança. Hoje, nós sabemos que as algas elas são protistas, por um único motivo, né? A ausência de tecidos verdadeiros. Então, inclusive, isso já foi questão de concurso, né? Pedindo para justificar por que as algas hoje não fazem mais parte do reino plantae. Hoje elas são incluídas no reino protista. Qual seria a justificativa? A ausência de tecidos verdadeiros, né? E as mais abundantes algas da Terra são unicelulares, embora uma parte das algas marinhas são pluricelulares e podem chegar até 30 metros, 40 metros. É o caso das algas sargassum, né? Que é muito comum aqui nas praias do Nordeste. São algas que chegam a 60 metros de comprimento, mas a grande maioria das algas elas são unicelulares. Dentre as importâncias que as algas têm, né, por exemplo, na biosfera, as algas participam da cadeia alimentar. Inclusive, elas são a base da cadeia alimentar. Então, elas começam a cadeia alimentar aquática. Elas é que produzem a matéria orgânica da cadeia aquática, né? E realizam uma grande quantidade de produção de oxigênio pela fotossíntese. Inclusive, as algas são melhores e maiores em termos de fotossíntese do que em termos de produção de oxigênio do que os vegetais, porque quase todo o oxigênio vai para a atmosfera. Além disso, muitas algas elas são usadas como alimento para os seres humanos. Temos vários exemplos de alimentos japoneses, o sushi, o nori, são exemplos de alimentos que são feitos à base de algas, né? E as algas elas apresentam um teor de proteína altíssimo, né? Junto com vitaminas e sais minerais. Então, aqui nós falamos de algumas importâncias que as algas têm, né? Dentre a classificação atual das algas, existem algas pluricelulares e existem algas unicelulares. A gente vai primeiro falar das algas
pluricelulares. Então, a gente começa com as algas verdes, chamadas de clorofíceas ou clorófitas. Essas algas verdes são uma das mais eficientes em termos de fotossíntese. As algas verdes, elas possuem a clorofila A e B, né? E possuem os carotenoides, que é o beta-caroteno. Você sabe que o beta-caroteno é responsável pela a cor alaranjada, né, de alguns alimentos. Então, as algas que possuem esses carotenoides, eles acabam dando uma cor alaranjada, né? Além disso, a reserva energética dessas algas, elas são à base de amido, né? Então, o amido é muito importante para fornecer a energia para a célula das algas. Além disso, a parede celular das algas verdes, ela é formada por celulose, que é a mesma parede celular que tem nos vegetais, né? Essas algas são pluricelulares e há algumas espécies comestíveis, né? Tem uma conhecida como alface do mar, chamada de uva-uva. Essa alga, ela é uma alga do tipo comestível. Aqui nós temos algumas imagens de algas verdes, né? Algas que são usadas. A uva, né? Por exemplo, você está olhando aqui a alga uva, chamada de alface do mar, é uma alga bastante importante nesse contexto de proteínas em alimentos, ok? Segundo grupo, as algas vermelhas, né? As algas vermelhas, que são essas algas aqui, tá? São algas que vivem no fundo do mar. Essas algas são chamadas de rodophyces, né? Rodo vem de red, vermelho, né? E apresentam clorofila A e uma outra pigmentação chamada de ficobilina. E essas algas são pluricelulares. Elas são filamentosas e fixadas a substratos. Então, essas algas vermelhas, elas vivem lá no fundo dos oceanos, né? E a parede celular dessas algas não é mais a celulose. Ela contém uma substância chamada AGA. O AGA é muito importante na produção de alguns alimentos, né? Balas e doces, né? E ela tem uma grande utilidade nos laboratórios, porque o AGA é usado como meio de cultura para bactérias, fungos, enfim. Então, são algas importantes, são algas industriais, né, que podem servir muito para as atividades humanas, ok? O outro tipo de alga, que é uma alga também pluricelular, são as algas pardas, que tem muito aqui na Bahia, né, de São Marcos, aqui na orla marítima aqui de São Luís, né? No Nordeste tem muito desse tipo de alga. As feofíceas são algas pardas, elas possuem a presença de pigmento clorofila do tipo A e C, né? Possuem carotenoides e possuem um outro pigmento chamado de fucoxantina. A parede celular não é de celulose, né? Mas ela contém um polissacarídeo chamado de algina. Algina. A algina, ela é muito importante industrialmente falando. São algas pluricelulares, né? Existem espécies que servem como alimento e a algina, como eu falei, ela forma o alginato. O alginato é bastante usado na fabricação de cosméticos, como shampoo, sabonete, sorvetes, para dar aquela cremosidade no sorvete, e também massas de modelagem, tá? E também é usado muito na odontologia para fazer alguns produtos odontológicos, né? Ok. Então aqui nós temos algumas imagens de algas pardas. Você pode ver que as algas pardas,
ela pode dar até na orla das praias. Aqui em São Luís, tem alguns meses, né, como julho, agosto, setembro, que as algas pardas podem se reproduzir muito e as marés trazem essas algas e elas acabam aparecendo muito aqui nas praias de São Luís, algas pardas, ok? Agora vamos para as algas unicelulares, tá? São dois grupos importantes, as algas unicelulares, primeiramente as algas douradas, chamadas de crisóficia, né? Ou douradas ou crisofícias. São algas importantes, são algas que produzem muito oxigênio, são unicelulares, vivem isoladamente, né? Ou então em colônias, conjunto de células. É um importante componente para o plâncton, né? Vocês sabem que o plâncton ele tem o fitoplâncton e o zooplâncton. O fitoplâncton é formado justamente por algas douradas, né? Crisofícias, algas douradas. Essas algas, por exemplo, elas contêm o diatomito, né? Formado por sílica, é a famosa pedra de diatomito. Ela tem uma consistência porosa, né? E ela é muito usada nas indústrias que fabricam componentes de filtro. Aquele filtro, né? As velas de filtro, aqueles filtros antigos, são formados por componentes porosos à base de diatomito, né? E os diatomitos também são usados como polidores, né? Inclusive, nos cremes dentais, tem esse tipo de alga dourada que serve para, no caso dos dentes, fazer um polimento dos dentes. Mas também existem produtos químicos que servem como abrasivos para polir, né? Por exemplo, os polidores de automóveis possuem algas do tipo dourada, ok? Então, aqui nós temos algumas imagens de células que formam as algas douradas. Essas algas douradas fazem muita fotossíntese. É um tipo de alga importante no contexto ambiental. E o outro grupo de algas unicelulares são algas pirrofícias ou pirrófitas. Esse nome pirro, né, significa fogo. Então, são algas que têm a cor muito forte, avermelhadas, alaranjadas. São algas unicelulares que também vivem de forma isolada ou em colônias, fazem parte do fitoplâncton, né? E inclui também as algas chamadas de dinoflagelados, responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha. Turma do SOS, esse fenômeno maré vermelha já caiu em prova de vestibular. O que é o fenômeno da maré vermelha? É um fenômeno de poluição, é um fenômeno em que, quando as águas estão muito poluídas com esgoto, por exemplo, que é matéria orgânica, essas algas se utilizam dessa matéria orgânica e se multiplicam muito. Ao se multiplicar muito, elas produzem uma toxina que vai causar a cor alaranjada da água. Por isso o nome maré vermelha, né? Então o mar fica com aquela cor avermelhada. E essa toxina que as pirrófitas produzem, elas podem desequilibrar o meio aquático, pode causar, por exemplo, morte de peixes, morte das outras algas. Nos seres humanos, pode causar a intoxicação de pele, né, se pessoas tomarem banho naquela área que tem as algas pirrófitas, né? Então, aí tem uma imagem de uma praia e repare que tem trechos da água que estão com a cor avermelhada. Esse fenômeno ele é chamado de fenômeno da maré vermelha, que não é causado por algas vermelhas, mas são algas unicelulares do tipo
pirrófitas, ok? E os mixomicetos. Os mixomicetos são algas que se associam com fungos, organismos que têm aspecto de fungo, e eles crescem nos solos ricos em nutrientes orgânicos, sendo comuns nos bosques e nas florestas, né? Então, esse tipo de alga, que parece muito com fungo, eles não são parasitas, eles não fazem mal, eles não produzem toxinas e nem prejudicam os vegetais e animais, né? Quando surgem na água, é um indício de que há um desequilíbrio aquático, como, por exemplo, excesso de matéria orgânica, os mixomicetos, né? Então, aqui nós temos algumas imagens de mixomicetos, são algas que nascem normalmente em regiões que tem muita floresta, que é muito úmido, e essas algas que parecem com fungos vão se multiplicar e acabam formando essa imagem aí. A reprodução das algas tem um tipo que é assexuada, né? Divisão binária é a forma mais comum. Uma célula se parte em duas, né? Vai dar origem a duas células. Tá? Então, a divisão binária é a reprodução mais comum das algas, e tem a zoosporia, são algas que produzem zoósporos. Zoósporos são esporos aquáticos, né, que têm flagelo e que servem para nadar. Então, a zoosporia, que é a produção de esporos, é um tipo de reprodução assexuada das algas. Aqui nós temos uma imagem de uma divisão binária, uma alga unicelular está dando origem a duas. E aqui nós temos uma zoosporia. Você percebe que as algas aquáticas vão liberando esporos, esses esporos vão se juntando novamente, né, até formar novos indivíduos. Então, esse tipo de reprodução por esporos é assexuada. E tem também a reprodução sexuada, que é através de gametas, né? O ciclo, nesse tipo de reprodução, é chamado de haplobionte ou haplonte, né? Por quê? Porque tem um momento, em muitas algas aquáticas, a produção de gametas que se fundem, né? E vão dar origem a zigotos. Então, toda reprodução que tem gameta e produção de zigoto é chamado de sexuada. Esses zigotos, após algum período de latência, de dormência, ele vai sofrer meiose. 2N passa para N. E sofrendo meiose, vai formar esporos aquáticos, chamados de zoósporo. Cada uma dessas células de esporos vai dar origem a uma nova alga. Então, por que é haplobionte? Porque tem um momento que é haploide, indivíduos haploides, e tem momento que indivíduos são diploide. Tá? Ela pode ser chamada também de haplodiplobiontes, que é essa aí, né? Diplonte ou diplobionte. A geração adulta, ela é diploide, tem 2N cromossomos e produz gametas por meiose. O encontro desses gametas, fecundação, vai formar o zigoto, que acaba gerando um indivíduo diploide. Então, aqui nós temos dois tipos de reprodução sexuada, uma chamada de haplobionte e a outra chamada de diplobionte. Haplobionte vai gerar indivíduos haploides, diplobionte, o indivíduo adulto é diploide. E tem um ciclo que são os dois juntos, indivíduos haploides e indivíduos diploides, que é esse aí que vocês estão olhando, que é o ciclo reprodutivo do alface do mar. Você percebe que tem gametas, né? E tem esporos, e no meio tem zigotos. Então, aqui há uma mistura de sexuada com assexuada. Turma, então a aula de hoje foi essa. Reino Protista 2, parte 2. Nós falamos um pouco das algas e eu vou postar algumas atividades no AVA para que vocês respondam
sobre as aulas, ok? Então, turma, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.